Olá, estimadas e estimados espectadores do canal Conformidade Fiscal. Sejam muito bem-vindos. Eu sou Daniel Menezes, procurador da Fazenda Nacional e editor desse canal, no qual eu discuto temas relacionados à justiça fiscal e conformidade tributária. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre programas de recuperação fiscal. Então, eu pretendo trazer aqui algumas ideias, alguns pensamentos a respeito da utilidade e da eficiência desses programas de recuperação fiscal. Vou explicar depois do que se trata e fazer alguns apontamentos sobre o impacto desses programas na ideia de conformidade e justiça fiscal. Então, sentem-se, sejam muito bem-vindos. Quem já é assinante do canal, eu agradeço imensamente. Continue assistindo, curtindo e compartilhando os vídeos, porque isso estimula que outras pessoas assistam. Quem está assistindo pela primeira vez, é um prazer tê-los comigo e espero que vocês gostem. Assinem o canal, marquem o sininho, toda terça-feira um vídeo novo sobre um tema relevante sobre cidadania tributária e justiça fiscal e conformidade fiscal. Muito bem, então, como eu havia anunciado, o episódio de hoje eu vou abordar a questão dos programas de recuperação fiscal ou de recuperação tributária. Do que se trata isso? Bom, esses programas são mecanismos que, eventualmente, o poder público utiliza, né? Então, são programas instituídos por lei para facilitar que pessoas e empresas que possuem débitos tributários com o poder público possam regularizar esses débitos. Normalmente, essa regularização é facilitada ou concedendo prazos mais longos, ou concedendo algum tipo de desconto, ou permitindo a liquidação com algum tipo especial de pagamento, que não seja o desembolso efetivo de dinheiro. Eu comento algumas coisas sobre isso mais adiante. Mas, basicamente, são leis que têm o objetivo de estimular aquelas pessoas que têm débitos tributários a liquidarem seus débitos. Colocando dessa forma, a ideia desses programas de recuperação fiscal é muito interessante. Tem tudo a ver com o tema da conformidade fiscal. Em primeiro lugar, porque é uma forma de você trazer de volta aquele contribuinte que teve alguma situação de dificuldade e que em algum momento não conseguiu adimplir com as suas dívidas, você trazer de volta ele para a regularidade. O que a gente observa é que as pessoas que não possuem débitos, quando vem acontecer delas terem constituído contra si a primeira dívida tributária, quando elas acumulam a primeira dívida tributária, elas ainda têm aquela tendência ao comportamento conforme, ao comportamento íntegro. Então, elas buscam resolver os seus problemas tributários. Com o passar do tempo, se por alguma razão elas não conseguem resolver esse passivo, o que se observa é que elas vão se preocupando cada vez menos com aquela pendência, né? Aquela situação de ser devedor da fazenda, né, de ser devedor de tributo, vai se tornando menos incômoda, ela vai se acostumando com o status de devedor. Isso não vale só para tributo, isso vale também para dívidas privadas. Os credores privados têm total consciência disso, de que a pessoa começa a se acostumar com o status de devedor, se acostumar a viver com uma dívida atrelada ao seu nome, né, ao seu CPF, ao seu CNPJ. E a consequência disso, principal, é que além daquele débito que ficou para trás e que a pessoa acaba não pagando, ela passa a ter menos estímulos psicológicos a pagar as próximas obrigações, né? Porque ela inconscientemente ou conscientemente percebe que pagar um novo tributo, pagar um tributo na competência seguinte, né, no período seguinte, no mês ou no ano seguinte, não vai torná-la regular.
Então, ela pensa, bom, se eu não vou ficar regular, por que eu vou pagar isso, né? É um pouco esse o mecanismo de estímulo e desestímulo que ocorre com a questão do endividamento. Além disso, tem outros fatores bastante desagradáveis com relação a esse endividamento longo, né? O não pagamento longo. Isso gera sentimento de frustração nos outros contribuintes, porque afinal de contas eles pagaram e alguém não está pagando e não está acontecendo nada com essa pessoa. Isso prejudica a economia também, porque aquela empresa que não paga, ou aquele contribuinte que não paga, ele passa a ter uma série de limitações à atividade econômica dele. Comprar e vender um imóvel vai se tornar mais difícil, ele vai ter dificuldade de obter financiamento, e aí isso vai também emperrando os mecanismos econômicos de trocas mais fluidas entre as pessoas na economia. Então, por todas essas razões, além, é claro, do interesse do credor de receber alguma coisa e não ficar com aquele crédito morto lá na sua contabilidade, né? Isso acontece tanto no público quanto no privado, quando essas dívidas elas ficam lá registradas, que olha, você tem um dinheiro para receber, mas como você não recebeu, você gasta dinheiro para administrar aquilo, você gasta dinheiro para cobrar, aquilo de certa forma desequilibra o seu balanço, porque você tem uma parte muito significativa do seu ativo, né, que é de difícil realização ou irrealizável. E aí, para compensar isso, né, quando você é credor, quando você é uma entidade credora e uma boa parte do seu ativo é irrealizável, você precisa, de alguma forma, compensar isso, né, fazendo reservas. Você precisa compensar esse risco com reservas para o caso de não vir a receber. A consequência disso, para as entidades privadas, é que você precisa ficar acumulando dinheiro no seu patrimônio líquido, né, acumulando valores no seu patrimônio líquido, para compensar aquele ativo que um belo dia vai acabar, aquela dívida vai prescrever, o devedor vai morrer, enfim. E aí aquele ativo vai desaparecer e aí você vai precisar lançar um prejuízo do outro lado. Então, as empresas usam esse mecanismo de equilíbrio de ativos e passivos e o poder público precisa fazer igual. Então, não é confortável para o credor ter uma dívida de difícil recuperação. Essa é outra razão pela qual geralmente se adotam aí esses programas de recuperação fiscal. Porque aí você recebe um dinheiro, liquida aquele ativo e segue o jogo, né? Bom, como eu falei, a ideia, o modelo em si não é de difícil compreensão e parece muito útil, parece muito favorável à justiça fiscal e à conformidade tributária. Mas o que se verificou ao longo do tempo é que esses mecanismos não foram tão proveitosos assim em termos de justiça e de indução da conformidade. Bom, por que isso? Em primeiro lugar, eu vou resgatar aqui uma ideia que eu já passei em outra ocasião. A gente já viu aqui que as dívidas tributárias não são espalhadas uniformemente pela sociedade. Não é todo mundo deve um pouquinho. Nós temos muitas pessoas e empresas que não devem nada, né? Para se ter uma ideia, 92% das empresas não têm dívidas com a União. Tá? Consequentemente, só 7,8% das empresas possuem alguma dívida com a União. Note, então, que quando a gente faz um programa para ajudar, para facilitar a vida de quem tem dívida com a União, esse programa não é um programa que ajuda todo mundo, pelo simples fato de que nem todo mundo tem dívida. Então, nesse momento, quando a gente aponta um programa de recuperação fiscal para quem possui dívidas, a gente pode, sem dificuldade nenhuma, afirmar que nós estamos fazendo uma política pública para um grupo pequeno, para um grupo muito restrito. 7,8% das empresas possuem dívidas. Isso já mostra que esse dinheiro que a gente está abrindo mão
está favorecendo um grupo pequeno. Então, já é um sinalzinho de alerta. Não quer dizer que seja ruim, porque tem outros benefícios que eu comentei antes. Mas é um sinal de alerta. Não é uma coisa que está sendo feita para todo mundo, que está ajudando todo mundo. Está ajudando uma minoria, 7,8% das empresas. Além disso, tem um outro agravante. Eu já mencionei aqui também que a maior parte das dívidas está concentrada num universo ainda menor. Ou seja, desses 7,8% das empresas que têm dívida, somente 0,04% do total de empresas, ou 0,6% dos 7,8%, concentram 70% de todas as dívidas. Então, veja, um programa de recuperação fiscal, ele se propõe a ajudar 7,8% das empresas e, na prática, ele concede um grande benefício para 0,046% das empresas. Então, é uma quantidade ainda menor de empresas que é de fato beneficiada pelo volume da dívida, né? Porque os outros geralmente são devedores que ou a dívida é realmente pequena, porém impagável, a pessoa não tem nada e tal, ou ele regulariza em outro tipo de sistema e não colhe tanto benefício assim, né? O maior benefício é colhido pelos que têm as maiores dívidas, porque são as que sofrem o maior desconto e, consequentemente, é um universo bem reduzido. Bom, além disso, tem o último degrau desse problema, que é o fato de que, entre esses devedores que concentram a maior parte das dívidas, o perfil não é exatamente aquele devedor que nós gostaríamos de ajudar do ponto de vista da justiça fiscal. Por quê? Porque a gente vai observar que essas grandes dívidas, elas são acumuladas por aquilo que se convenciona denominar devedores contumazes, né? Aquelas empresas que adotam uma postura voluntariamente de desconformidade tributária. Não é aquele cara que tinha um negócio que estava indo muito bem e teve um probleminha, teve algum contratempo e se tornou devedor. Não. Esse grupo que é pequeno e deve muito é justamente composto por aquelas empresas que não estão nem um pouco preocupadas em pagar tributo. Pessoas que acham que, de fato, não é necessário pagar tributo, não se importam. Vamos ter participação especial hoje. O Gato Vitório entrará em cena em breve. Muito bem. Vamos ver, Vitório, vamos ver se você consegue me deixar falar. Eu vou movimentar o gato e vamos retomar a nossa gravação. Participação especial do Gato Vitório. Então, como eu ia dizendo, são devedores que não têm compromisso com o pagamento de tributo, com a sua participação no financiamento do bem comum. É o cara que viu que não pagar tributo gera bons frutos para ele, o cara que percebeu que economizar essa grana cria para ele benefícios econômicos, o cara que aprendeu a conviver com o status de devedor e a criar mecanismos para que esse status de devedor não comprometa a sua operação. Então, boa parte das dívidas, dessas grandes dívidas, é composta por devedores contumazes, né? Acumulada por devedores contumazes. É acumulada por fraudadores. São aquelas dívidas muito grandes porque o cara estava varrendo fraude para baixo do tapete até o dia que ele é descoberto. E aí, de fato, quase sempre, quando você tem uma grande autuação da Receita Federal, a dívida já nasce tão grande que ela já nasce impagável ou muito difícil de ser recuperada. São os grandes fraudadores. A gente tem também os grandes esqueletos, que são aquelas dívidas de empresas que quebraram no passado, né? Para quem não tem muita familiaridade com o tema, alguns dos maiores devedores da União são companhias de aviação que faliram no passado, Varig, Transbrasil, VASP,
Então, são dívidas que, de fato, não vão ser recuperadas, nem mesmo com programas de recuperação fiscal. Então, o resumo dessa primeira avaliação é que, portanto, os programas de recuperação fiscal são uma ideia positiva, né? Do ponto de vista abstrato, é positivo você ter isso, favorece a conformidade fiscal, porém, uma primeira crítica, uma primeira observação que deve ser feita é: esse tipo de medida acaba sendo muito focalizada, acaba sendo uma medida destinada a um grupo muito pequeno de devedores que possuem dívidas muito grandes e que essas dívidas geralmente decorrem de um comportamento anterior que não é o mais louvável de todos. A volta do gato Vitória. Tem dias que ele está mais participativo do que outros, né? Então, provavelmente eu vou ter que editar esse vídeo bastante. Lá volta ele. Vitória, me deixa gravar. Olha pra câmera, Vitória. Olha pra câmera, Vitória. É possível que ele esteja querendo a minha cadeira. Esse é o problema do convidado que não quer participar do debate, ele só quer tumultuar. Então, essa característica dos devedores acaba comprometendo essa primeira impressão que a gente poderia ter com relação a esses programas de conformidade fiscal. Segundo detalhe que a gente precisa pensar, agora saindo do plano teórico e indo para a prática desses programas, é assim: funciona. De fato, aquelas pessoas que têm dívidas agarram essa oportunidade, quitam seus débitos e se tornam contribuintes regulares, se tornam contribuintes em conformidade com o sistema tributário. Porque se isso acontecer, talvez seja um bom negócio realmente, né? Mas, infelizmente, a gente vai perceber que os dados apontam o contrário. Eu tenho algumas informações aqui, extraídas do relatório da Receita Federal do Brasil sobre o pagamento de programas de recuperação fiscal que já ocorreram no passado. Então, a gente tem que de 2008 a 2017, tá? A União, só a União, o governo federal, renunciou a aproximadamente 176 bilhões de reais em créditos tributários em programas de parcelamento favorecido, tá? De regularização favorecida. Ou seja, do que ele tinha para receber, aproximadamente 176 bilhões, ele abriu mão para que essas empresas, então, pudessem se tornar regulares com mais facilidade. De acordo com o mesmo relatório da Receita Federal, menos da metade das contas, né, dos contribuintes que aderiram a esse programa liquidaram as contas. Então, a gente tem aqui um problema que muita gente adere, né, mas, na prática, menos da metade das contas é liquidada, né? Então, de cada 2 contribuintes que aderem, 1 ou menos que 1 efetivamente paga. E a gente precisa lembrar que as dívidas também não são iguais, né? Quando eu falo 2 contribuintes aderem e só um paga, mas espera aí, a dívida desse um que pagou era a maior ou era a menor? Infelizmente, era menor. O mesmo relatório da Receita Federal aponta que menos de 1/4 dos débitos são liquidados. Tá? Menos de 1/4 das dívidas em expressão monetária, ou seja, de 100 bilhões que são incluídos no programa, menos de 25 milhões são pagos. Menos de 1/4 é efetivamente paga. Então, significa que a gente tem aqui um problema de baixíssima liquidação desses parcelamentos. Baixíssima liquidação desses parcelamentos. O que significa dizer que não entra tanto dinheiro assim. Então, do ponto de vista econômico, não é tão positivo. Geralmente dá uma boa entrada e depois não continua entrando tanto dinheiro assim. O segundo problema é que aquele objetivo, que era fazer o cara pagar a dívida dele e se tornar um contribuinte em conformidade com as suas obrigações tributárias, não está sendo cumprido. O cara vai lá, ele paga um pouquinho, deixa de pagar, continua devedor e provavelmente continuará não pagando. Então, não atingimos também
aquele segundo objetivo, né? E a terceira situação, que é bastante complicada, é que ao aderir a esses programas de parcelamento, a esses programas de recuperação fiscal, o cara adere, paga a primeira parcela e ele, num estalo, se torna regular. Ele, naquele instante em que ele aderiu e pagou a primeira parcela, ele consegue entrar lá no site da Receita Federal, da Procuradoria, enfim, no site da Administração Tributária Federal, e ele consegue expedir a chamada certidão positiva com efeitos negativa, que é uma certidão que diz assim, olha, tudo bem, você tem dívida, mas tá tudo certo com a sua dívida, você está pagando, então você deve ser considerado como se regular estivesse. Isso é uma criação, eu não sei se é específica do direito brasileiro, mas é de certa forma curiosa, baseada um pouco naquela ideia de presunção, de inocência, não sei. O fato é que nós, no Brasil, certificamos 3 situações tributárias. A pessoa pode ter certidão negativa, que é bom. Certidão negativa é que não deve. Então, certifico que não existe registro de débitos em nome desse contribuinte. Aí a gente chama de certidão negativa. É bom ter, né? Quem paga tudo direitinho tem certidão negativa. Parece ao contrário, mas é assim. A gente tem o segundo tipo de contribuinte, que é o que de fato deve, não paga, não parcela, não faz nada. Esse tem certidão positiva de débitos. Ele tem débitos, por isso que ela é positiva. Ele tem débitos, o outro não tem débitos, esse tem débitos. E a gente tem a terceira situação aqui, que é o cara que tem débito, mas a gente vai tratar ele como se não tivesse. Ok, a gente pode pensar que isso tem uma razão de ser, né? Tem um objetivo nobre e tal. Você, de fato, está incentivando o cara a se regularizar e ao longo do processo de regularização ele não é considerado devedor, então ele consegue retomar com mais facilidade a atividade dele e consegue até pagar o parcelamento, porque, de fato, uma vez que ele tenha essa condição, né, certificada de que ele é como se ele não fosse devedor, ele tem acesso a linhas de crédito melhores, ele não está sujeito à execução judicial à torta e à direita, ele tem mais liberdade para celebrar negócios jurídicos. Então, isso tudo, lógico que estimula para a atividade dele, ele vai ganhar mais dinheiro, vai pagar o parcelamento, legal. Só que assim, infelizmente, tem gente que se aproveita, né, chamado abuso de direito. O camarada vai lá, adere ao parcelamento, paga a primeira parcela, ele ok. Joinha, troféu joinha para ele. Só que essa certidão vale por 6 meses, mesmo que no dia seguinte ele pare de pagar. Porque a União não tem condições de ficar certificando todo dia a situação de cada pessoa. Então ela espera a certidão por um prazo de validade. Dentro desse prazo de validade, ainda que ele tenha pago só a primeira parcela, ele é considerado regular. E tudo que ele fizer é válido. Ele pode vender imóvel, ele pode doar imóvel para quem ele quiser, ele pode vender carro, ele pode distribuir lucro. Pode distribuir lucro, não tem problema nenhum. E aí, o que vai? Pode mandar lucro para o exterior, pode comprar moeda estrangeira e remeter para o exterior. Ele pode fazer tudo o que ele quiser, ele é um contribuinte regular. Ele faz isso. Então ele adere ao parcelamento, paga a primeira parcela, faz tudo que ele tem que fazer para esvaziar o patrimônio, para interromper as execuções. Se ele tinha leilão marcado, por exemplo, né, algum bem dele estava sendo encaminhado para leilão, ele vai lá, junta a certidão positiva com efeito negativo e fala, eu estou regular, não pode leiloar meu bem. Ele suspende o leilão, e aí, no dia seguinte, ou no mês seguinte, próximo vencimento, próxima parcela, ele não paga. Só que ele já fez tudo que ele precisava fazer para abandonar de vez aquela dívida. Infelizmente, isso acontece bastante. E essa, então, é uma situação que incomoda bastante quem está preocupado com regularidade fiscal. Primeiro, você fez um programa que, em princípio, favorece uma minoria que tem grandes dívidas em razão de comportamentos não tão conforme a legislação tributária. Depois, você concede
grandes benefícios para essas pessoas e não necessariamente você obtém o resultado que você gostaria, que era as dívidas acabarem e o cara se tornar regular. E ainda por cima, nesse período em que ele esteve no programa de recuperação fiscal, ele goza de um status que permite a ele realizar uma série de operações que frustram completamente a possibilidade daquela dívida vir a ser paga no futuro. Então, esses são pontos que comprometem bastante a nossa avaliação sobre esses programas. Tanto que hoje em dia a Procuradoria da Fazenda Nacional é terminantemente contra a concessão desse tipo de programa de forma genérica. Tá? Além disso, a gente também detecta, né, uma situação ainda mais complicada, que não tem a ver com um parcelamento, com um programa de recuperação fiscal, mas tem a ver com a cultura da reiteração desses programas. O que acontece? Nós temos que, desde 2000 para cá, nós já tivemos aí alguma coisa em torno de 5 ou 6 parcelamentos desse tipo. 4 muito grandes, muito conhecidos. Tá? Então, nós tivemos o Refis em 2000, nós tivemos o PAES em 2003, nós tivemos o PAEX em 2006, depois nós tivemos a Lei 11.941 em 2009, essa lei foi reaberta uma série de vezes, então ela tem as suas reaberturas. Depois nós tivemos o chamado PERT, Programa Especial de Regularização Tributária. Então aí são 5 ou, se contar as reaberturas, 6 ou 7 programas genéricos, sem falar aqueles específicos, só para entidades beneficentes, só para time de futebol, só para isso, só para aquilo, que também teve uma meia dúzia. Então, dos genéricos, que qualquer um podia aderir, nós tivemos aí 5 ou 6. Tá? E com uma certa periodicidade, se vocês observarem. A cada 2, 3 anos surge um. 2000, 2003, 2006, 2009. Depois nós tivemos outro em 2013 e 2016, se a minha memória estiver boa. O PERT. Então, essa ideia de que de 3 em 3 anos vai ter um parcelamento onde você não vai precisar pagar juros, onde você não vai precisar pagar multa, onde você vai ter um prazo muito maior para pagar as suas obrigações, tá? Cria uma cultura que é muito problemática, que é a cultura do parcelador quanto mais, ou do recuperador, né, do contribuinte em constante recuperação. O que ele faz? Ele vai lá, ao longo de 2 anos, ele não paga tributo nenhum. Não paga tributo, fala, não vou pagar, vou ficar com esse dinheiro. A gente precisa sempre lembrar que o Brasil é um país que tem uma taxa de juros altíssima, ainda hoje, mesmo com a taxa de juros baixa, está subindo, hein? Fiquem atentos. Mas devedores, cuidado. Selic alta, a dívida cresce. Mas mesmo com a nossa taxa de juros na mínima histórica que ela teve recentemente, em 2,5%, ela era uma das mais altas do mundo. E o Brasil sempre foi um campeão de juros, sempre foi uma das taxas de juros mais altas do mundo. Ora, quando você sinaliza para o agente econômico, né, que ele tem uma opção de não pagar os tributos, ficar com dinheiro, pega aquele dinheiro, empresta, olha que loucura a coisa. Não é exigido que o sujeito tenha regularidade fiscal para emprestar dinheiro para o governo. Ele pode dever para o governo e emprestar para o governo. Lógico que se ele tiver restrição bancária, isso vai ser um pouco mais difícil, mas é possível. É possível. Então é possível que o camarada tenha uma dívida tributária, ele não pague o tributo, ele pega aquele dinheiro que ele deveria entregar para o governo, ele pode pegar aquele mesmo dinheiro e emprestar para o governo, recebendo juros. Aí você vai falar, não, mas ninguém vai fazer isso, porque é bobagem você querer arbitrar, porque a taxa de juros é a mesma. Os juros que ele ganha no empréstimo para o Tesouro é o mesmo que ele vai pagar no dia que ele for pagar aquela dívida tributária. Só que os programas de regularização tributária normalmente dão desconto de juros e multa. Às vezes de até 100%. Então, veja, é negócio para o
contribuinte não pagar o tributo, ficar com dinheiro, em vez de ele pagar o tributo, ele compra título público, aquele título público com prazo de 3 anos, aquele título público vai render a ele uma taxa de juros. Quando terminar o prazo do título público, ele resgata o título com os juros, aí o governo abre um programa de recuperação fiscal. Como o programa de recuperação fiscal não cobra os juros nem a multa, ele pega só o dinheiro que ele emprestou para o governo, devolve para o governo o dinheiro que já era do governo e fica com juros. Ele ganhou dinheiro com dívida tributária. Ele ganhou dinheiro com endividamento tributário. Então, isso é uma coisa muito complicada. Muito complicada. A gente achar que essa é uma situação que não tem nada de legal, que tá ok, tá conforme o direito, o cara se valeu de um direito de... Não, tem alguma coisa errada nisso aí. Né? Ainda que ele não estivesse emprestando dinheiro para o governo, ainda que ele estivesse aplicando dinheiro na bolsa, ganhando, inclusive, muito mais. É razoável que a principal fonte de recursos do cara seja investir dinheiro que ele deveria ter contribuído para a sociedade, que ele resolveu descumprir uma obrigação. Né? Então, esse é o tipo de situação que não pode acontecer. Né? E se ele tem essa expectativa de a cada 2 anos ou 3 aderir a um parcelamento, ele começa a achar que é viável fazer isso. Se você tiver uma incerteza, se você não sabe quando vai ter um novo parcelamento, né, se existir um risco do novo parcelamento não te dar desconto nos juros, o cara vai ficar com o pé atrás. Ele vai falar, não, eu não vou me arriscar nisso. Depois vem um parcelamento aí, demora para vir, ou vem desconto só de 20% nos juros, aí eu vou ter problema. Mas quando você edita 5 ou 6 parcelamentos seguidos, com um prazo mais ou menos igual e mais ou menos com as mesmas condições, aquilo se torna previsível. E aí aquilo começa a estimular um comportamento desconforme, um comportamento de não cumprir deliberadamente as suas obrigações, porque ele vislumbra não só uma maneira de administrar aquele débito, mas eventualmente de lucrar com aquele débito. Então, por essas razões, a Procuradoria da Fazenda Nacional é terminantemente contrária à edição de parcelamentos nesses moldes. O que não quer dizer que ela não esteja preocupada em investir em programas de retomada tributária, de recuperação, de alinhamento dos contribuintes com a integridade tributária. E ela tem feito isso atualmente através de um outro mecanismo que está se mostrando mais interessante, que é a chamada transação tributária. Basicamente, o que muda? Enquanto as recuperações fiscais, os programas de recuperação fiscal, são essencialmente uma combinação de parcelamento com anistia e renúncia, né? Anistia de multa e renúncia de juros, ou seja, parcelamento com desconto. A transação tributária, ela envolve sim mecanismos de parcelamento, prazos mais longos, envolve também descontos, às vezes, mas, por outro lado, ela tem algumas características que a tornam mais interessante. A principal delas é que ela não é genérica, ela não é igual para todo mundo. Ela vai olhar cada caso ou cada grupo de casos. E aí ela vai avaliar o seguinte: é interessante isso? Esse contribuinte é merecedor desse tipo de ajuda? Como foi o comportamento dele no passado? Segundo, qual é o tamanho da ajuda que esse contribuinte precisa? Será que ele precisa de um desconto de 10, ou de 20, ou de 30 para conseguir liquidar o passivo dele? Talvez ele não precise de um desconto de 100% dos juros. Talvez um desconto de 60% resolva para ele. Né? Então, eu preciso tratar ele de acordo com a capacidade dele. Tem um outro que precisa de 100%, a gente vai dar 100% de desconto nos juros para ele. Mas esse não. Esse tem condições de regularizar uma dívida dele, que estava imposta na lei, que ele sabia que existia, ele pode regularizar com desconto menor. Por que eu vou dar um desconto maior para ele? Não parece desigual?
Além disso, a transação permite uma negociação de condições. Então, a gente pode estabelecer garantias para que o cara não adote aquela postura de vou pagar só a primeira e depois vou dar no pé. A gente pode negociar um perfil de dívida, né, um perfil de pagamento diferente, para o cara não empurrar a dívida toda para o final, pagar só já aconteceu isso no passado. O cara passou 2 anos pagando R$100 por mês. Aí depois do segundo ano, aí a prestação do cara subia para 500 mil, aí ele não pagava mais. Bom, isso não dá. A gente precisa evitar que esse tipo de trajetória de parcelamento seja inviável. Então, isso pode ser feito através da transação. Né? A gente consegue, poderia, né? Apesar de não ser uma prática ainda comum, mas eu defendo que a gente deveria estar pensando nisso, a gente pode pensar também, no âmbito da transação, em mecanismos de compensação social. A gente precisa lembrar, como eu falei no início do vídeo, que esses programas de recuperação fiscal, eles significam uma renúncia de dinheiro pela sociedade. Nós, a sociedade, estamos abrindo mão de receber um dinheiro que nos era devido por aquelas pessoas, para que elas possam se recuperar, para que elas possam retomar suas atividades, gerar emprego, etc, etc, etc. Mas assim, a gente está abrindo mão de um dinheiro e a gente está abrindo mão em favor de poucas pessoas. A gente não devolve dinheiro para ninguém. A gente não fala assim, olha, já que o pessoal que ficou devendo nos últimos 2 anos está pagando com desconto de juros e multa, todo mundo que pagou juros e multa nesses últimos 2 anos, eu vou devolver o dinheiro. A gente não faz isso. A gente não chega para quem pagou tudo em dia bonitinho e fala, olha, você, meu querido, bom contribuinte, que pagou tudo em dia, eu vou pagar juros a você nesses 2 anos que você me pagou corretamente, eu vou te devolver aqui, vou remunerar o seu tributo. Não, a gente não faz isso. Né? Então, por que a gente vai concentrar um benefício tão grande num grupo tão pequeno de pessoas sem ter nenhuma contrapartida? Né? E a gente pode pensar em uma série de contrapartidas que a gente poderia implementar nessas transações. Uma delas, por exemplo, seria, mais ou menos como ocorre no direito penal, obrigar que a pessoa, para aderir a uma transação dessas, uma vez aderindo, não pode aderir de novo num prazo X. Isso já tem, a gente faz. Além disso, ela teria que se comprometer a assistir um curso de educação tributária e conformidade fiscal. A gente obriga quem comete crime de trânsito, a gente obriga a assistir curso de direção defensiva. Então, por que a gente não vai obrigar, não vai tentar instruir essa mente para que ele se torne um bom contribuinte? É uma condição que a gente poderia estabelecer. A gente poderia estabelecer também algumas condições. Olha, para você retomar essa sua atividade aqui e eu ter segurança de que você vai retomar essa atividade com verdadeira disposição de se tornar um contribuinte em conformidade com a tributação, você vai ter que apresentar algum tipo de declaração, né, algum tipo de demonstração contábil mais rigoroso. Né? É como se você estivesse numa espécie de liberdade condicional. Né? Você está em liberdade, você está aí com a sua certidão positiva com efeito negativo, mas você está em probation, como usam os americanos. Você está em período de prova. Você precisa provar para mim que você vai se emendar. E a forma que eu tenho de você provar para mim que você vai se emendar é, por exemplo, você a partir de agora não vai mais poder realizar negócios em dinheiro. Você vai ter que sempre realizar negócios através de meios eletrônicos de pagamento, porque meios eletrônicos de pagamento são auditáveis. E eu tenho interesse em ver se você está, de fato, fazendo tudo conforme. Né? Você vai ter que declarar determinadas obrigações num prazo diferente, mais curto, porque eu vou ficar de olho. Vou ver se você está fazendo isso aí direito. Né? Então, a gente poderia criar esse tipo de coisa. Né? Esse tipo de condição de prova. Olha, você vai ter que... Você está num período de prova aqui. A gente poderia criar outras condições sociais muito úteis também. A gente poderia impor restrições de direitos. Né? Assim como a gente faz no direito penal. Falar, olha, você
tinha uma dívida grande, você recebeu um benefício da sociedade para quitar essa dívida. Em troca, você vai, por exemplo, se comprometer aqui, né? Se obrigar no papelzinho, eles assinam o termo. Você vai se comprometer no papelzinho a contratar um número maior de pessoas com deficiência para sua empresa. Você vai se comprometer a conceder uma licença maternidade num prazo maior, de 6 meses, como ocorre no poder público, mas não no privado. Você vai se comprometer a respeitar uma pauta de direitos trabalhistas superior ao mínimo, né? Então, se a lei lá diz, hoje em dia a lei diz que pode tudo já, né? Então o mínimo hoje é 0. Agora temos até uma modalidade de contratação que não tem 13º, não tem as coisas, né? Então, assim, você vai se comprometer a reconhecer direitos trabalhistas num patamar um pouco mais elevado, para compensar aquela renúncia que a sociedade fez para você. A sociedade renunciou a um direito dela que valia tantos milhões de reais para você se emendar. Você vai renunciar a um direito seu também. Por exemplo, você não vai mais poder pagar jornada flexível com salário inferior ao mínimo. Pronto. Entendeu? Então, esse tipo de consideração ainda pode ser feita, né? É claro que o mecanismo da transação demorou muito tempo para ser implementado no ordenamento jurídico brasileiro e ele está em evolução, né? Então a gente começa mais perto daquilo que a gente estava acostumado, que eram as realidades de parcelamentos e tal, e a gente tem muito espaço aí para evoluir para que esse mecanismo da transação tributária consiga alcançar aqueles objetivos lá dos programas de recuperação tributária quando eles foram idealizados, sem ter os problemas que se verificaram ao longo do tempo. Então, essa é a proposta, a linha que a Procuradoria da Fazenda Nacional tem adotado, essa é a proposta que eu tenho defendido quando sou chamado a tratar do tema. Eu acho que a gente consegue evoluir nessa direção para fazer uma coisa bacana que atinja seus objetivos. Bom, pessoal, é isso. Hoje, o vídeo de hoje ficou um pouco mais longo, porque contamos com a participação especial do Gato Vitório, e eu espero que vocês tenham gostado e que vocês tenham entendido. Fiquem à vontade para curtir, para comentar. Se quiserem alguma explicação adicional, se tiverem alguma ideia sobre um ponto que poderia ser desenvolvido com maiores detalhes ou que poderia ser feito um contraponto, os comentários do canal são abertos para que vocês façam isso. E, além disso, como sempre, tendo gostado do vídeo, tendo gostado do debate que eu trouxe, eu peço que divulguem, peço que compartilhem, porque só assim ele vai ser visto por mais pessoas e o debate vai se ampliar. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Muito obrigado pela audiência e até mais.